Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, verso de número 22. A palavra de Deus diz assim: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: Não serei mais um em meio à multidão. Nós podemos observar um relato de suma importância e que serve de extrema aplicação às nossas vidas, que acontece justamente no momento em que Jesus retorna de Gadara. Jesus havia expulsado o demônio daquele homem que possuía aqueles demônios denominados legião. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus então desembarca do outro lado do lago, havia uma imensa multidão. Mas é em meio a essa multidão que algo surpreendente vai acontecer. Esse chefe da sinagoga, um homem de grande influência, de grande importância, chamado Jairo, ele, ao se chegar aonde Jesus estava, ele não hesita em se prostrar diante de Jesus. Mesmo sendo um homem de alta posição, sendo um membro importante do Sinédrio, esse homem, ele nesse momento entende que prostrar-se diante de um outro homem estaria indo contra tudo aquilo que havia aprendido dentro da lei judaica. Mas Jairo, ele não enxerga em Jesus apenas mais um homem. Jairo acreditava que, ao escutar todos os relatos a respeito de Jesus, tudo o que se ouvia falar em relação a Jesus, ele simplesmente não estaria cometendo um equívoco. Ele simplesmente sabia que ele não estava tomando uma decisão tola, mas uma decisão pela fé. Uma decisão que venceria todo e qualquer orgulho. Muitas vezes, muitas pessoas olham com desprezo para Jesus, olham para Jesus como sendo a última alternativa de suas vidas. E é justamente nos momentos de apuro que nós seremos levados a enfrentar o que tiver que enfrentar e entender que é apenas Jesus, aquele que pode dar a solução para todo e qualquer problema. Então, Jairo, a palavra de Deus nos diz nos versos de número 23 e 24, do mesmo capítulo 5 de Marcos, que o Jairo ele vai relatar para Jesus o que está acontecendo. Mas o Jairo, ele tem alguns problemas que ele precisaria enfrentar. E quais seriam esses problemas? Nós podemos observar nos versos 23 e 24 que o primeiro problema é que a filha de Jairo ela estava à morte. E nós podemos ainda ver que o Jairo, ele tinha uma multidão a qual ele precisaria enfrentar, que inclusive comprimia Jesus. Como nós podemos ver, a palavra nos diz que insistentemente ele suplicou a Jesus, dizendo: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, mas uma grande multidão o seguia e inclusive o comprimia. E diante disso, como se essa multidão que mais atrapalhava do que ajudava, diante dessa premissa de que a filha dele estava à morte. Então essa criança estava em estado grave. E Jairo tinha uma verdadeira luta contra o relógio. Mas há uma notícia que poderia e com certeza abalou profundamente o Jairo. E essa notícia
ela muitas vezes é a mesma notícia que acontece também na nossa atualidade, que muitas vezes vem nos abalar. A notícia de que já é tarde demais, já não há mais o que fazer. Isso não foi diferente com o Jairo. O verso de número 35 nos diz que falava ele ainda, quando chegaram alguns dos chefes da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Então era tarde demais. Não havia mais o que fazer. A menina havia morrido. Aquela multidão contribuiu para atrasar o Jairo. O Jairo, ele percebe que demorou muito. Jesus estava gastando tempo com aquela mulher do fluxo de sangue que estava em meio à multidão e já não havia mais o que fazer. Mas é interessante que, diante de tudo o que acontece, o Senhor ele nos leva a uma posição que eu e você precisamos muitas vezes enfrentar para que o milagre que tanto aguardamos em nossas vidas, ele possa então acontecer, ele possa ocorrer. E nós podemos tirar aqui algumas lições e algumas aplicações para a nossa vida. A primeira coisa que Jesus nos mostra é que ele vai falar para o Jairo: não tema, crê somente, mesmo que a situação chegou a um ponto que muitos vão dizer que é tarde demais. Ele precisava crer, ele não tinha que temer. Essa palavra também nos mostra que o Senhor, muitas vezes, ele, mesmo vivendo em meio à multidão, mesmo que muitas vezes muitas pessoas vão nos dizer o contrário, o Senhor vai nos tratar com exclusividade. E Jesus ele não permite que ninguém o acompanhasse, com exceção de Pedro e os irmãos Tiago e João, e o pai daquela menina, o Jairo. Então, nós podemos ainda ver que, em meio a isso, o Senhor ele ainda nos ensina duas lições que nós precisamos tomar. Ele nos mostra que muitas vezes a maioria das pessoas vão viver o alvoroço, o desespero, o pranto. E ele nos mostra que eu e você precisamos ter tranquilidade em meio às nossas dificuldades. Mas ainda, ele nos mostra que muitas vezes, embora a maioria das pessoas que habitam esse planeta, elas dão risadas, elas zombam de Jesus, o Senhor nos mostra que, diante de tudo isso, eu e você temos que, muitas vezes, tirar todos esses de cena. Jesus mandou todos sair. E a palavra nos mostra que, nesse momento, é eu, você e Jesus. Os outros têm que sair de cena, mas Jesus tem que ficar para que o milagre aconteça. Eu concluo essa mensagem dizendo, utilizando os versos 41 e 42, que uma vez que todos esses são tirados de cena e que permanecemos nós e Jesus, o Jesus ele opera o milagre do que ele tiver que fazer. E esses versos nos dizem que, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E a palavra de Deus nos diz que imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos, e ficaram todos sobremaneira admirados. A partir do momento em que eu e você tomamos uma posição de que nós não seremos mais um em meio à multidão, o milagre acontece. Que Deus nos abençoe.